Fala galera, meu nome é Thaleson e agora nós vamos resolver um problema muito bacana, o drone de entrega. Caiu na UB 2017, primeira fase no nível Júnior, vem comigo. O resumo desse problema é o seguinte: basicamente você tem que dizer se uma caixa de dimensões ABC consegue passar em uma janela de dimensões HL. Aí um detalhe, não é possível passar a caixa de ladinho. Você tem que pegar uma face, deixar paralela à janela e passar pela janela. Beleza? Outra coisa é, a caixa você pode rotacionar o quanto você quiser, mas você tem que passar paralela à janela. Para você resolver esse problema, basicamente você vai precisar de operadores e você vai precisar da estrutura de seleção e de geometria. Você tem que manjar um pouco de geometria para você dizer se a caixa cabe ou não. Bora! A ideia desse problema é o seguinte: como as faces têm que ficar paralelas e podemos rotacionar a caixa o quanto quisermos, o que é que a gente percebe? Que esse problema se resume em tentar colocar todas as faces possíveis pela janela e ver se utilizando alguma das faces eu consigo passar. Imagine essa caixa A, B, C. Eu tenho uma face que é de cima e a de baixo, que tem tamanho AB. Tenho outra face que é as dos lados, tem tamanho BC. E tenho a face da frente e a de trás. O problema se resume a gente tentar colocar essas três faces pela janela. Se alguma delas passar, então a caixa toda passa. O resumo da ideia é o seguinte: vamos verificar se alguma das três possíveis faces passa pela janela ou não. E a janela tem dimensões H e L. Então, a gente vai verificar primeiro se a face de dimensões AB vai passar. Depois a gente verifica se a face de dimensões AC vai passar. Depois, se a face de dimensões BC vai passar. Com isso, a gente resume de novo o nosso problema, né? Que é verificar se uma face passa na janela ou não. Mas como é que eu vou verificar? Caso não fosse possível rotacionar a face, para verificar se uma face F1 atravessa uma face F2, tanto a largura de F1 quanto a altura de F1 deveriam ser iguais ou menor ao F2. Isso se eu não pudesse rotacionar. Mas eu posso rotacionar, então, se ela passar de um modo ou passar do outro modo, se eu rotacionar 90 graus, se passar de um dos dois, então ela passa. Então, o que é que significa? Significa que eu vou testar para atravessar uma face FN de dimensões AB por uma face F2 de dimensões x e y. O A do F1 tem que ser menor ou igual ao x e o B tem que ser menor ou igual a y, ou o B tem que ser menor ou igual a x e o A menor ou igual a y, que é o quê? O primeiro caso é o normal, dimensões A e B. O segundo caso é se a gente rotacionar. Então, se ele passar no primeiro caso ou no segundo caso, eu consigo atravessar a face pela janela. Assim a gente matou, descobrimos a solução, que é o seguinte: nós vamos testar se a face de cima da caixa passa pela janela de dimensões A e B, passando pela janela de dimensões H e L. Depois vamos testar se o AC passa na janela de dimensões H e L. Depois vamos testar se a face CB passa pela janela de dimensões H e L. Vamos lá, vamos codar isso aí.
Primeiro, viemos aqui no problema drone de entrega para verificar como é o formato da entrada desse problema. Então vamos lá. A entrada é composta por 5 linhas, cada uma contendo um inteiro. As 3 primeiras linhas contêm os valores A, B e C, que indica as dimensões da caixa em centímetros. E as 2 últimas linhas contêm os valores H e L, indicando a altura e a largura da janela, em centímetros também. Então, a gente vai ter que imprimir S se é possível e N se não for possível. Então, vamos lá, vamos fazer essa condição maluca e passar esse problema. Então, vamos lá. Primeiro, vamos declarar nossas variáveis, um A, um B e um C para serem as dimensões da nossa caixa e um H e um L para serem as dimensões da janela. Agora vamos ler essas dimensões. Para ler, utilizamos o CIN apontados para as variáveis, lembrando sempre que o CIN aponta na direção do fluxo de dados. Então, na leitura, as setas vão para as variáveis. Agora vamos fazer uma segunda leitura para o H e para o L. Agora que nós já temos a nossa entrada armazenada, vamos fazer nossa condição. Relembrando, nossa condição é o seguinte, vai ser uma condição bem louca aqui. Preste muita atenção. Eu vou colocar até um parênteses para colocar a primeira condição que eu vou colocar aqui é a seguinte, que é se eu consigo passar o lado, a face AB pela janela. Então, tenho duas opções para passar essa face AB. O A tem que ser menor igual ao H e o B tem que ser menor igual ao L. Isso aqui tem que acontecer. Ou eu inverto o A com o B. Ou o B é menor que o H e o A é menor ou igual ao L. Pronto. Essa primeira condição, que eu coloquei entre parênteses para facilitar, essa condição toda aqui é a condição que significa que a face AB consegue passar na janela HL. Então, o que é que nós temos? Temos que testar essa mesma condição para o AB, para o AC e para o BC. São 3 possíveis faces que nós temos aqui. Então, se eu consigo passar a face AB ou, então, vou utilizar um OR e vou fazer uma condição bem semelhante, só que agora utilizando no lugar do B o C, para testar se eu consigo passar a face AC. Aí agora eu vou testar se eu consigo passar a face BC. Então, no lugar do A, vou colocar o B. No lugar do A está um B. Pronto. Essa condição ficou bem louca, bem insana, mas acredito que está certo. Primeiro, a gente está testando se a gente consegue passar a face AB pela janela. Depois a gente testa a face AC pela janela. Depois a gente testa a face BC pela janela. Parece que tudo está ocorrendo ok. Se uma dessas condições forem verdadeiras, a resposta é sim. Então vou dar um Cout bem maroto com a resposta S, que é a resposta que ele pede. Se nada disso acontecer, então else. Se nada disso acontecer, a resposta é não. A resposta é N. N de não. N. Beleza? Beleza. Vamos testar. Então, vou pegar
Vou pegar o caso de teste, colar aqui, e deu sim. Agora vamos pegar um outro caso de teste, deu não. Vamos executar, apertando F9 para compilar e executar, e deu não. Agora vamos submeter nossa solução. Vem comigo. Para submeter, vem no aviãozinho, submete a solução, coloca C++ e corre para o abraço. Está na fila para ser julgado e nossa solução foi aceita. Que beleza! Nossa solução foi aceita. Espero que tenham gostado bastante. Até a próxima e bons estudos. Valeu!